Olá, eu sou a professora Gisele Leite e vou falar com vocês sobre as inovações que foram trazidas pelo novo Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, que foi modificada pela Lei 13.256 de 2016. Aliás, alterou um pouco mais de 9 artigos. Bom, a principal característica do novo Código de Processo Civil é que ele é neoprocessualista. Ele inaugura, dentro da sistemática brasileira, um modelo constitucional de processo. O que significa isso? Eu tenho os princípios constitucionais e os valores constitucionais como premissas que vão orientar a interpretação, a aplicação e a organização do processo civil brasileiro. Uma grande novidade é o novo princípio do contraditório, onde ele é dinâmico e participativo, obviamente trazendo a vedação da decisão surpresa. Então, mesmo diante de questões de ordem pública, o juiz deverá ouvir previamente, as partes. Outra coisa muito importante, que é o princípio que está abrigado no artigo 4º, a primazia do julgamento do mérito. Então, ao invés do juiz dar aquela sentença terminativa, extinguindo o feito sem apreciar o mérito, ele vai sempre oportunizar para que as partes corrijam os eventuais vícios e falhas processuais para que se possa finalmente prover o julgamento do mérito. Outro princípio também muito importante e inovador, porque está expresso no artigo 5º, é o princípio da boa-fé objetiva, que é pautado exatamente na conduta das partes. Outro princípio, esse, segundo o meu livro, o princípio assim poético, é o princípio da cooperação de todos os sujeitos do processo. Está lá no artigo 6º. Então a gente institui um diálogo entre o magistrado, o autor, o réu e eventuais terceiros intervenientes. Bom, há também a novidade dos negócios jurídicos processuais, que está presente no artigo 190. Claro que eu só vou fazer convenções processuais em cima de direitos transacionáveis e sempre sobre o crivo da homologação judicial. Bom, para continuar, a gente ainda tem a questão referente à calendarização processual. As partes podem combinar, customizando o processo, um calendário processual a ser seguido pelo processo. Então, estipular prazos para defesa, prazos para perícias, enfim. Outra coisa muito importante, sensacional, é o saneamento compartilhado. O juiz vai poder chamar autor e réu para promover o saneamento e, através da cooperação de todos, fazer a correção das falhas processuais e, finalmente, proferir o julgamento de mérito. Uma coisa muito importante, e é uma das primeiras inovações gritantes do novo Código, é que a primeira audiência para as quais serão chamadas as partes é a audiência de conciliação ou mediação. Aliás, atenção, consultem a Lei 13.140 de 2015, que regulamenta a mediação. A primeira audiência é obrigatória. Claro que o autor pode, na petição inicial, colocar que não tem interesse nessa audiência justificadamente. E, igualmente, o réu, com 10 dias de antecedência da marcação da audiência, justificar que igualmente não tem interesse. Mas coloco e pontuo que a faltar sem justificativa a audiência marcada constitui ato atentatório à dignidade da justiça e é punido com uma multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Então, de qualquer maneira, eu posso não querer a realização da audiência, devo informar isso e justificar. O juiz não é obrigado a acatar e pode insistir na realização da audiência. E se você falta sem justificativa, você pode ser punido. Outro princípio também importante, aliás, princípio esse não tão inovador, porque desde a emenda constitucional 45 de 2004 ele foi introduzido na sistemática brasileira, é o princípio da duração razoável do processo. Eu busco em inúmeros dispositivos do Código a celeridade processual. O IRDR é uma dessas institutos, o Instituto da Resolução das Demandas Repetitivas, IRDR para os íntimos. O que significa? Quando houver a mesma questão de direito em múltiplas demandas, eu vou escolher um processo modelo e ali eu vou
aplicar a mesma tese para todos os processos de igual teor, de igual controvérsia, né? Isso, essa demanda repetitiva vai refletir em todo o território nacional. Se eu decidir no Acre até o Rio Grande do Sul, eu vou ter que obedecer à mesma tese jurídica, porque eu vou suspender todos os processos que estejam discutindo a mesma questão de direito. Bom, por que é importante o IRDR? Porque ele promove a efetivação do princípio da isonomia e da igualdade das partes, dando assim a paridade de armas. Outra inovação é a distribuição dinâmica do ônus da prova. O que significa isso? Eu vou solicitar a produção da prova a quem melhor puder produzir. Pode ser o autor, pode ser o réu e pode até ser um terceiro. Bom, também foi regulamentada a prova emprestada, claro que sujeita ao crivo do contraditório. A gente tem também a desconsideração da personalidade jurídica, quando eu posso ir atingir os bens dos sócios que compõem a sociedade empresarial. E a desconsideração inversa, quando os sócios estão aparentemente sem patrimônio, mas todo o patrimônio está concentrado na empresa, então eu vou nos bens da empresa para pagar as dívidas dos sócios. Outra figura interventiva que surge, além da desconsideração da personalidade jurídica, é o amicus curiae, ou amigos da corte, que são aquelas instituições que vão representar interesses transindividuais, associações, sindicatos, enfim. A nomeação autoria, que outrora era uma intervenção de terceiro, virou alvo de preliminar da contestação. Atenção, a contestação agora ela tem mérito e preliminares. Preliminares onde eu posso, por exemplo, arguir exceção de incompetência, seja absoluta ou relativa, posso impugnar valor da causa, posso impugnar a gratuidade de justiça concedida, enfim, tudo na mesma peça processual e não mais como outrora, em forma incidental e independente. Bom, foram mantidas como intervenção de terceiro a assistência, a denunciação da lide e o chamamento ao processo. A oposição virou um dos procedimentos especiais. Bom, o livro mais importante da parte geral do novo Código é o livro 5º, que trata da tutela provisória, que é um gênero que abriga duas outras tutelas. A tutela de urgência, que pode ser cautelar ou antecipada, e a tutela de evidência. Uma grande novidade aqui é que a tutela de urgência antecedente antecipada, se não houver o recurso do réu, ela pode se estabilizar. Então mantém-se os efeitos da antecipação da tutela, extingue-se o processo, até porque extingue-se o objeto do processo. Estabilização, senhores, não é coisa julgada material. Veja bem, a tutela de evidência, por exemplo, diferentemente da tutela de urgência, pode ser apenas, só ocorrerá de forma incidental. Aliás, a tutela de evidência é uma novidade trazida pelo novo Código. Bom, agora vamos ao processo de conhecimento. O processo de conhecimento padrão adotou como rito, o rito básico, o procedimento comum ordinário. Não existe mais o procedimento sumário e não existe mais a distinção entre rito ordinário e rito sumário. Quero deixar bem claro que o rito dos juizados especiais cíveis foi preservado lá pela 9.099 de 95, que aliás é o sumaríssimo. Veja, quais são as fases agora que a gente tem no processo de conhecimento? Eu tenho uma petição inicial que está lá regulamentada pelo 319, lembrando que eu tenho que indicar ali, inclusive um e-mail da parte, se eu tiver, devo indicar se eu tenho conhecimento, se o réu tem ou não uma união estável. E a segunda fase é a da audiência de conciliação e mediação, a terceira fase de contestação, composta de preliminares e mérito, e a quarta fase de réplica, e a quinta, o saneamento, e a sexta, a AIJ. Muito importante lembrar que a audiência de instrução e julgamento só vai ocorrer se houver necessidade de coleta de prova oral. Oitiva de testemunhas, oitiva de perito, depoimento pessoal das partes, interrogatório das partes. Não havendo coleta
de prova oral, necessariamente não ocorrerá a AIJ. E por fim, a sentença. Sentença que, aliás, é bom lembrar que agora uma das exigências da petição inicial, que o pedido é certo e determinado. Então, aquela ação de indenização contra uma instituição de ensino, por exemplo, eu devo indicar, mesmo quando eu cogitar de dano extrapatrimonial, vulgo dano moral, eu tenho que indicar qual valor eu estimo como adequado para compensar meu dano moral. Bom, continuando. Alguns pedidos, mesmo que eu não expressamente indique, eles já estão implícitos no pedido principal. Os juros legais, a correção monetária, as verbas sucumbenciais. É bom a gente saber que mesmo nas ações de revisão de contrato, eu tenho que obrigatoriamente indicar o valor incontroverso do débito. Uma coisa importante com relação à improcedência liminar, o perfil foi ampliado. Sabemos que essa improcedência liminar dispensa a fase probatória e eu também terei improcedência liminar se o pedido contrariar súmula do STF ou do STJ, acórdão nos julgamentos de recursos repetitivos do STJ e STF, os julgamentos do IRDR e súmula do TJ local. Então isso tudo são precedentes judiciais. Tudo que contrariar os precedentes judiciais terá a improcedência liminar. Bom, veja bem, há um grande estímulo para a solução consensual das partes, tanto é que para isso ocorre a audiência de conciliação ou mediação. A propósito, o próprio Código recomenda que os tribunais de justiça locais organizem suas câmaras de conciliação e de mediação. Essa autocomposição, esse acordo, vai ser homologado por sentença. Há a possibilidade, prevê o Código, da realização por meio eletrônico da sessão consensual. Aliás, há toda uma ênfase ao chamado processo eletrônico. Nas preliminares de contestação, o que eu posso alegar? Reconvenção, que é quando o réu contra-ataca o autor, impugnar o valor da causa e posso, inclusive, também impugnar a gratuidade deferida. No caso de revelia, eu tenho uma sumarização, mas a gente sabe que nem sempre a revelia gera a presunção de veracidade da alegação do autor, E aí eu tenho o julgamento conforme o estado do processo. Bom, prosseguindo. Também há uma coisa muito importante com relação à extinção do processo. Eu posso ter a extinção do processo quando eu tenho a prescrição e decadência, ou a homologação do acordo, ou renúncia do direito, ou reconhecimento jurídico do pedido. Isso é tranquilo. Também é possível o saneamento compartilhado, que eu chamo as partes, para sanar os vícios eventuais que se localizem para o processo e viabilizando assim que o juiz vá diretamente ao mérito. Bom, uma grande novidade, que é digna de destaque, é que eu posso gravar a audiência, filmar a audiência sem prévia autorização judicial. Eu posso usar o meu smartphone e fazer o registro daquele ato processual. A ata notorial é uma grande novidade em termos de prova. Eu posso levar imagem, som, gravações, arquivos eletrônicos e fazer um documento lá no cartório que servirá como prova documental cabal. Bom, as ações de família, novamente uma grande ênfase para haver a solução consensual da controvérsia e agora a citação do réu não vai acompanhada da contrafé, que é a cópia da petição inicial, de sorte que ele só é localizado o réu, isso para facilitar e para desarmar os ânimos, para possibilitar a composição das partes. Está consagrada a interdisciplinariedade nas ações de família, o juiz poderá se fazer acompanhar do profissional que ele entender necessário, um pedagogo, um psicólogo, um assistente social, enfim, e há a possibilidade de usar a tutela provisória satisfativa, a tutela de urgência antecipada, principalmente para as medidas mais urgentes, onde a gente tem casos de alimentos provisórios, alimentos provisionais, alimentos gravídicos, enfim, dando maior dinâmica, inclusive, ao processo e à questão sucumbencial. Com relação aos honorários, há uma novidade que agradou muito a classe dos advogados. Eu terei a previsão de honorários, mesmo quando eu tiver um pedido contraposto, quando eu tiver outros recursos, no cumprimento de sentença,
sentença, na execução, seja ela resistida ou não, enfim, então aumentou a possibilidade de percepção de honorários e eles são devidos de forma cumulativa. Bom, há um procedimento especial para as ações de família, tá? De sorte que, agora, está garantido ao réu, apesar da citação não ir acompanhada da petição inicial, dele ir lá no cartório e acessar normalmente a petição inicial, a qualquer tempo. Também há uma previsão expressa com relação à alienação parental e tem que haver na petição inicial a indicação se há existência, se você sabe da existência ou não da parte do oponente, se existe união estável, né? Claro que se eu não sei o e-mail, se eu não sei dessa situação de união estável, isso não gera inépcia da petição inicial. Eu apenas menciono que não sei e não é descumprimento, não é inobservância. É possível a gente promover o protesto da sentença judicial, entendeu? Veja, os alimentos e a execução dos alimentos continua sendo possível a prisão civil, né? E é possível também promover protesto da sentença por dívidas alimentares e até a negativação do nome do devedor de alimentos. Bom, quais são os fóruns competentes em face das ações de família? Aquele privilégio outrora deferido para a mulher acabou. Nós temos o domicílio em tese, está lá no artigo 53, o domicílio do guardião do filho incapaz, o do último domicílio do casal e caso haja filho incapaz. Então o domicílio tanto pode ser do homem como da mulher. Não existe mais o privilégio outrora que muita gente achava que feria, inclusive, o princípio da igualdade constitucional. Com relação à prova pericial, a novidade é que eu tenho a prova técnica simplificada e também posso ter a perícia consensual. Agora, é importante ressaltar, eu tenho um laudo pericial que obrigatoriamente tem que ter relatório, fundamentação e conclusão. Eu não posso ter um laudo sem essas três partes principais, porque senão não configura uma prova técnica cabal para ajudar a solução da questão. Com relação à sentença e coisa julgada, eu tenho no 485 as sentenças sem mérito, a chamada sentença terminativa, e no 487 a sentença de mérito. Qual é a grande novidade no território da sentença? O juiz tem que motivar com maior especificidade e delicadamente. Ele tem que, inclusive, indicar qual a falha, por que ele está indeferindo, por que ele deu um improcedente, inclusive para viabilizar, caso seja necessário, a correção e o prosseguimento do feito. O autor só pode requerer desistência até a sentença, está lá no 485, parágrafo 5º. A previsão da extinção por abandono após a contestação do réu vai depender da anuência dele. Então o réu tem que concordar com essa desistência. Desistência, nós sabemos, tem que ser homologada, ela não basta ser unilateralmente feita. A decisão sem resolução de mérito não impede, veja bem, a repropositura da ação. Só que o autor vai ter que corrigir previamente aquilo que ele deixou de atender naquela ação que foi extinta sem apreciação do mérito. Bom, a gente tem uma exigência clara de uma melhor e mais detalhada motivação de todas as decisões judiciais. Volto a dizer que não é só da sentença. A decisão interlocutória de mérito também tem que ser adequadamente motivada. Veja, em caso de colisão de normas, eu vou usar o critério da ponderação. Em caso de colisão de princípios, eu também vou realizar a ponderação entre os bens jurídicos que aqueles princípios estão tutelando. Enfim, tenho ainda o reexame, que agora é chamado de remessa necessária, sabendo que eu não aplico o reexame em casos, por exemplo, de até 1.000 salários mínimos, em caso de união, autarquias ou fundações federais, até 500 salários mínimos, Estado, Distrito Federal, autarquias e fundações estaduais, e os municípios que sejam capitais, né? E sem salários mínimos, todos os demais municípios. Nesses casos, se não for superior a isso, eu não tenho necessidade de remessa necessária. Bom, para a gente otimizar, vou falar da coisa julgada, em que eu tive uma alteração dos limites objetivos, né? Eu tenho agora a questão prejudicial que é decidida, expressa incidentalmente no processo, abrigada pela coisa julgada. E outra coisa, deve essa decisão da questão
prejudicial constar do dispositivo da sentença. E com relação aos limites subjetivos, a sentença não prejudica terceiro. É evidente que eu tenho aí, com trânsito julgado, a única possibilidade de benefício, mas nunca de prejuízo. Com relação a recursos, eu tive uma redução, porque saiu os embargos infringentes e entrou o incidente da colegialidade qualificada, através do 942, onde eu faço uma dança das cadeiras e faço a votação até que eu consiga a unanimidade dos julgamentos lá do TJ. Bom, para concluir, enfim, como eu sou professora universitária, estudiosa de muitos anos de direito processual e acompanhei muito avidamente a tramitação de todo o Código, desde 2009, eu sou entusiasta e otimista, pois o Código avançou muito em diversas matérias e promove uma abertura estrutural e cultural, promovendo, por exemplo, a composição das lides de forma amigável e visa dar duração razoável ao processo, com um lastro em segurança jurídica e efetividade processual. Por derradeiro, vou recomendar a minha obra Novo CPC, comentários às principais inovações do novo processo civil, da editora Contemplar. Muito obrigada por tudo, um forte abraço. O Fórum Virtual de Direito Educacional termina aqui. Este evento foi gravado no Instituto de Pesquisa e Administração da Educação e contou com a participação do Núcleo de Comunicação, do Núcleo de Desenvolvimento Profissional e com o Núcleo de Produção Científica. Esse evento foi gravado no dia 22 de setembro, na cidade do Rio de Janeiro. Nós queremos lembrar que o PAI mantém em seu site um link sobre direito educacional, onde encontrará o nosso curso de Direito Educacional à Distância, desenvolvido através da plataforma Moodle, como também a cartilha de Direito Educacional e estudos técnicos referentes à matéria, informativos de direito educacional, informativo jurídico juspedagógico e guias práticos na área do direito educacional. Esperamos que tenham apreciado este evento e contamos com a presença e a participação de todos nos nossos próximos eventos.